A tela. Sim, já estou aqui. 3 horas da tarde. Peraí, deixa eu posicionar só a câmera aqui direitinho, para que vocês me vejam bem. Pessoal do Instagram também. Trabalhar com 2 câmeras é sempre mais complicado. Mas vamos lá, muito boa tarde, sejam todos muito bem-vindos aqui pelo canal do YouTube, pelo canal do Instagram, Serapura Oficial. Lembrando que toda terça-feira, 3 horas da tarde, é o nosso encontro para a gente falar sobre administração. Então é o seguinte, de terça a gente tira o dia para fazer uma coisa muito, muito, muito importante, que é tentar administrar o nosso espaço melhor. Por que eu digo isso? Porque o primeiro passo quando você decide empreender é você ter alguma condição técnica para empreender, né? Então, você sabe alguma coisa manual, no caso da depilação, tem gente que vai empreender com comida, porque cozinha bem e gosta. Então, tecnicamente, você conhece alguma coisa. Só que ela é importante, com certeza, mas ela, com o passar do tempo, ela não é suficiente. Você precisa aprender sobre administração, porque senão vai passar 5, 10, 15 anos, você vai olhar para trás e você vendeu o almoço para pagar o jantar, ou você cresceu muito pouco, ou você se desgastou mais do que você faturou, e não significa que é só o reconhecimento financeiro, mas a gente busca, né, a liberdade financeira, a gente busca a qualidade de vida, e essas coisas têm que caminhar junto. Não adianta você ter uma super qualidade de vida, não ganhar dinheiro nenhum, você não vai conseguir fazer muita coisa. E também não adianta você ganhar muito e não ter qualidade de vida. Você não consegue sair do seu espaço, você não consegue delegar, também não adianta, certo? Então, de terça-feira, 3 horas da tarde, o nosso encontro é para falar sobre essas dores, né, que a gente tem na administração. Então, vamos lá. Eu vou deixar um pouquinho mais o Instagram ligado, mas daqui a pouco eu vou sair daqui, tá, gente? Shirley, Antônia, Patrícia Gonzaga, se tiver embaixadora por aí no Instagram, pede se alguém quiser vir para o canal do YouTube para ver a tela que eu vou compartilhar hoje sobre como trabalhar com equipe, né? Que é uma dúvida que está lá no nosso grupo de administração. Esse grupo, o link, ele fica na bio do Instagram, chamado Lucro ou Prejuízo, Terça DM Lucro ou Prejuízo, que é lá que a pessoa consegue mandar a sua dúvida, fazer sua pergunta. Eu abro sempre perguntando sobre o que vocês querem falar, né? E hoje veio de novo uma perguntinha da Joelma, eu tenho coisa da Antônia lá também, porém eu vou fazendo na sequência, tá bom? Então, para as próximas semanas, a gente até já tem alguns temas lá que foram colocados que eu vou abordar, mas hoje a gente vai falar sobre como trabalhar com equipe. E foi um tema, assim, até uma palavra muda todo o sentido das coisas, né? Quando ela mandou como trabalhar com equipe, se a gente for pensar em trocar esse como, né? Trabalhar com equipe, trocar o com o em equipe, a gente tem duas possibilidades totalmente distintas. Quando eu trabalho com equipe, pode ser que eu esteja me colocando, que eu imagino que é o que ela pensou, né? E ela é só que pode me dizer isso, que ela colocou no sentido de ser uma gestora e como que eu faço para trabalhar com uma equipe, né? Então, gerenciando essa equipe. Quando eu falo trabalhar em equipe, pode me dar a tonalidade de como que eu me comporto sendo parte desta equipe, né? Bom, independente do que ela perguntou, tem 3 coisas muito, muito mega importantes que vocês têm que saber quando vocês pensarem em ter o crescimento, em ter equipes, em trabalharem com outras pessoas, né? A primeira delas é o porquê, né, que você está pensando isso, e aí a gente vai discutir todo mundo junto aqui os motivos. Depois, quem, né? Quem é essa pessoa que vem, né? Como é que eu chego nessa pessoa? Quem eu coloco aqui? E como, né? Como que eu faço para, por exemplo, contratar, para fazer uma parceria? Então, são 3 coisas bastante importantes aí na hora de pensar em equipe. Deixa eu ver quem está por aqui, que eu vou compartilhar a tela e aí eu me despeço do pessoal do Instagram, tá? Dani, Adriana, se quiserem vir para cá, a gente está no YouTube para vocês acompanharem a tela, tá? Márcia, também quem está chegando agora é sempre pelo canal do YouTube. Bom, chegou por aqui minha embaixadora Emily, minha embaixadora Andréia, a Cláudia, que é minha candidata
nessa terceira seletiva. Jennifer Lima, muito boa tarde. Juscelia, muito boa tarde. Bom, vamos lá? Vou compartilhar uma tela importante para vocês. A família Menon colocou, sou a Shirley, tô amando essas aulas, que legal. Lembrando que a gente está na semana de número 30, são 56 semanas, vamos dizer, então a gente passou da metade do projeto. O meu projeto começou o ano passado para me colocar à disposição por um ano, né? De empreendedores que trabalham sozinhos, que não trabalham sozinhos, mas que querem fazer perguntas, que se expõem menos à administração, né? Ou que estão com algum sofrimento, alguma dor aí, e não sabem como resolver, às vezes, um comportamento, uma parte documental, tá bom? A Rosiane Oliveira do Rio também, que é uma candidata a embaixadora, acabou de chegar, seja bem-vinda. Jéssica Lopes também candidata, oiê, sejam todas bem-vindas, tá? E vamos convidar, né, também, quem está aqui e sabe que você tem um amigo, uma amiga, uma dona de salão como você, uma dona de estúdio, uma pessoa que trabalha em casa, né? Como é que ela faz para ela ir crescendo? Só a técnica não vai adiantar, né? A técnica é uma coisa importantíssima, porque tem que fazer bem o que você se propôs a fazer. Mas se você não souber fazer conta, se você não calcular as coisas na ponta do lápis, se você não tiver um comportamento empreendedor, se você não souber negociar para comprar produtos, entender as margens, né? Se você não sabe como que a gente faz o relacionamento com pessoas, tudo isso faz parte da administração, né? A parte de atendimento faz parte da administração, o marketing. Então, é importante que a gente não se limite só a achar que porque a gente tem uma boa técnica e a gente é boa no que a gente faz, que isso basta para que o universo conspire para dar tudo certo. Esse é um dos passos para dar tudo certo, né? E eu não tenho dúvida de quem chega aqui, de quem usa a nossa marca, de que as pessoas que estão com a gente, né, conhecem o nosso produto, a qualidade, de que são boas depiladoras, né, que sabem o que estão fazendo, a grande maioria, eu acredito. Porém, a grande maioria também, na mesma proporção e verdade, não administra, trabalha vendendo almoço para pagar o jantar. Então, os relatos que eu recebo são pessoas com empréstimo, eu fico o dia inteiro parada, trabalho só de final de semana, não atendo, às vezes, durante o dia, mas atendo só nas margens, só de manhã e só à noite, tenho que ficar disponível. Eu faço tudo, né? Porque eu sou eu empreendedora, né? Então eu não tenho ninguém para me ajudar, então eu tenho que fazer a compra, eu tenho que limpar o chão, eu tenho que estar na máquina, eu tenho que responder o WhatsApp, eu tenho que fazer criativo para pôr no Instagram. Então é tudo isso junto, né? E a gente sabe que é assim mesmo, ainda mais quando a gente está começando. O que a gente tem que se perguntar é assim: se eu não estou começando, por que eu não estou saindo do lugar ou porque eu estou há muito tempo no mesmo lugar? E aí vem uma coisa que eu sempre falo: não tem problema nenhum você ficar pequeno, você trabalhar com um quadro reduzido, trabalhar com uma, duas, três pessoas, ou até mesmo você querer fazer tudo, desde que você esteja satisfeita com a sua parte financeira e desde que você tenha consciência de por que você não está crescendo. O grande problema, né, de mercado que a gente encontra é pessoas que não sabem por que não conseguem crescer e não saem do lugar, né? E que, na maior parte dos casos, não estão satisfeitas com essa condição. Ontem eu tive a reunião com as embaixadoras e eu sempre falo isso para elas, né? A gente pode criar uma campanha, num dos desafios a gente está fazendo uma campanha Dia dos Pais. A gente pode criar uma campanha e essa campanha não ter o objetivo de ganhar clientes ou um faturamento maior. Pode ser só uma campanha de posicionamento de imagem, pode ser só uma campanha de fidelização máxima de quem já é teu cliente. Então, ela só vai fortalecer o que você já tem. Não é para você ganhar mais nada, mas é para você também não perder. E tá tudo certo se não for para ganhar mais dinheiro. Porém, a única coisa errada é a gente não ter consciência disso. É você, por exemplo, criar uma campanha achando que você vai atender muito mais pessoas e a campanha não vai te trazer isso porque ela não tem essa pegada, né? Então, quando você não alinha o objetivo que você tem e ter consciência do que está sendo feito, aí é que moram os perigos, né? Porque muita gente fala, mas eu faço tudo direitinho, né? Quando a gente já começa com essa frase, a gente já tem que pensar: será que faz mesmo tudo direitinho?
né? Porque se você realmente fizesse tudo direitinho, eu ia te perguntar assim: você tem um DRE, você faz um controle de atendimentos, de faturamento, você tem uma análise do teu trimestre para você sabe a sazonalidade não só pelo clima? Aí você saberia me responder, e aí eu diria: você está fazendo quase tudo já direitinho mesmo, ou já está bem no caminho. Agora, o que a gente ouve é: não faço controle nenhum, é tudo que eu acho. Então, vamos ver aqui agora as 3 coisas importantes de como administrar uma equipe, né? E responder a pergunta: como ter uma equipe, né? Como trabalhar com equipes, né? E a dificuldade, porque sempre dentro de qualquer processo, o problema não são papéis, não são móveis, são sempre pessoinhas. A gente, né? Tanto o benefício quanto o malefício vem das pessoas que não são seres estáveis, né? Então, porque a gente não tem a mesma característica, graças a Deus, porque tanto isso vai para a evolução, né? Como não. Então, não somos seres iguais, nem tão pouco parecidos, em estágios diferentes, ora com problema, ora numa fase melhor ou pior. E aí é que está o X da questão, que administrar pessoas é a parte mais difícil do negócio. Enquanto eu vou pegando a minha telinha aqui para compartilhar, deixa eu ver quem chegou aqui. Catita, também uma das candidatas, né? A terceira edição do Embaixador. Eu já comecei a receber os vídeos, né? Ontem e hoje, alguma coisa. Hoje mais. Então, meu coração já começou a se acalmar, porque eu vou ficando tensa quando vai passando os dias e as pessoas não vão mandando os vídeos. Eu já vou tendo quase um ataque cardíaco por aqui, sabe? Mas eu sou forte, hein? Vocês não conseguirão me matar nessa edição. Aí, Tamires colocou: Dani, quero ser embaixadora. Para ser embaixadora tem que participar do processo. É só ficar na fila de espera que vai ter a 4ª edição em algum momento, talvez esse ano, talvez não, a gente nunca sabe, tá bom? Emily, minha embaixadora do Mato Grosso do Sul. Não, do Mato Grosso do Sul é a Regina. Claudiana chegou, boa tarde. Eu estou esperando para saber como faço. Ué, a 3ª edição começou já. Se você está no grupo, bom, se você está no grupo, dependendo de quando você entrou, as informações todas já foram passadas lá, tá bom? Como faz para ser embaixadora? Daqui a pouco uma embaixadora minha te responde aqui, tá bom? Shirley, da família Menon. Gente, vamos lá? Vou compartilhar uma telinha para vocês que a gente vai escrever junto. Posso pedir uma coisa aqui? Vocês podem participar no chat aqui para a gente criar junto essas fases importantes. Eu vou dar algumas dicas aqui, mas eu quero que vocês participem também, tá? Vou apresentar minha tela. Espera só um pouquinho enquanto eu acho. Minha janelinha, achei. Me digam o seguinte. Me digam se o tamanho da tela dá para ver. Acho que dá, né? Dá para ver o tamanho das letras. Enquanto vocês respondem, leizinho aqui, né, para o YouTube, a Fran falou: Dani, estou quase desesperada, minha modelo só consegue na 5ª. Tem outras alternativas por aí, hein, Fran? Ou tenha um plano B, faça um backup, tem alguma coisa já preparada, ou já põe alguém no gatilho, tá? Mas as embaixadoras podem te ajudar com relação a essas ideias também, tá? Mas tem mais de uma opção aí. Aqui em São Paulo tem embaixadora, no interior de São Paulo ainda não. A gente está procurando, aliás, a gente está procurando o Brasil inteiro, tá? Sempre vai estar aberto o Brasil inteiro, porque pode ter mais de uma embaixadora em cada estado. E a gente, essa seletiva, gente, eu falei para vocês, né? A gente tem estado que ninguém se inscreve e a gente fica muito doido por aqui, porque a gente precisa muito de umas embaixadoras em todos os estados, né? Mas não ter, por exemplo, nenhuma embaixadora, ninguém se candidatando naquele estado, traz um monte de perguntas para a gente, né? Como é que é aquele mercado local, enfim. Toma uma água aqui enquanto vocês respondem para a gente falar sobre a tela. Vamos lá. Como trabalhar com equipe? Como trabalhar com equipe? Primeira coisa é por que você quer trabalhar com equipe. Me conta aí quais são os motivos que eu vou escrever aqui, tá? Por quê? Eu vou começar a escrever alguns aqui, mas como eu falei, eu quero que vocês participem, tá bom? Bora lá. Por quê? A primeira coisa que me vem à cabeça, se eu preciso de uma equipe, é porque tenho
muito cliente. Essa é a primeira coisa que eu penso. Eu não estou dando conta de atender, então eu preciso agora de uma outra pessoa para me ajudar, certo? E quando a gente está falando, porque eu tenho muito cliente e preciso de outra pessoa, eu não estou falando de uma pessoa na mesma condição que você, né? Um par igual ao seu, porque poderia ser você é uma epiladora, uma cabeleireira, uma manicure, porque aqui a gente está falando de administração de uma forma geral, então pode ser qualquer pessoa, tá? Então vamos pensar, se for uma cabeleireira, ela não precisa contratar outra cabeleireira, ela pode ter uma ajudante, né, ali. Se você estiver falando de uma epiladora, também, de uma manicure, também, mas você pode estar precisando, por exemplo, de alguém para te desafogar da parte administrativa, que talvez você nem goste ou talvez você nem queira fazer. Então poderia ser uma pessoa de recepção, uma pessoa que vai fazer o seu boletim financeiro, né, o seu DRE, que vai dar o atendimento mais ágil para o seu público enquanto você está dentro da sala, tá? Lembrando, gente, que eu vou sair do Instagram porque o encontro é ao vivo aqui no YouTube e eu já tô com a tela aberta. Agora no Instagram vocês já não conseguem, vocês só vão ficar ouvindo minha voz, mas talvez nem entendam o que eu tô falando, tudo, porque eu tô com a tela aberta. Então, quer acompanhar, né, terminar de acompanhar essa aula de hoje, que é como trabalhar com equipe, vem para o youtube.oficial, tá? Então, vou me despedir de vocês aqui do Instagram. Um beijo. Até terça que vem. Bom, enquanto eu me despedir aqui do pessoal do Instagram, deixa eu descartar minha tela. Vamos continuar aqui. Bora. Então, assim, porque eu tenho muito cliente, né? É uma das situações. Que outra situação a gente pode ter, além de ter muito cliente, né? Como eu já dei uma dica aqui, que é eu tenho o administrativo que eu não quero fazer, né? E pode ser todo o restante. Tô com muita tarefa, eu ainda tenho as tarefas de casa, eu tenho outras coisas que eu tenho que cumprir no meu dia a dia e que não dá para eu preciso de alguém que vai me auxiliar, então eu preciso de mais alguém na minha equipe, tá? E aí, quando eu penso que as pessoas que trabalham sozinhas tomarem essa decisão de ter uma segunda pessoa, principalmente no começo, o que vocês pensam, né? Quero aumentar o faturamento, exatamente, Fran, tenho muito cliente ou quero aumentar o faturamento. Só que a Fran falou uma coisa muito legal aqui, tá bom? Oi, Elis, boa tarde. Quero aumentar o faturamento. Só que você tem que se perguntar assim: a primeira pessoa, para eu ter a segunda, ela já tem um faturamento suficiente para ela? Porque eu posso e devo querer aumentar o faturamento. Só que um erro muito comum são as pessoas encherem os locais de profissionais, não tendo clientes nem mesmo para quem já está. Então, esse é um erro muito, principalmente quando as equipes já são maiores, tá? Então, assim, pode não parecer, mas existe a hora certa de você ter uma outra pessoa. E a hora certa, a gente aqui não vai dar para fazer com vocês, mas só para vocês entenderem. Eu só consigo saber qual é a hora certa quando você tem um documento, um DRE, um acompanhamento do seu trabalho, aonde você tem a média de atendimentos que você já faz, o dia da semana que você dispensa ou não está ainda dispensando, mas vai começar a dispensar pessoas. Você tem o seu faturamento, né? Então você já sabe se você for trazer uma segunda pessoa, se você vai ter faturamento para se pagar e pagar esta pessoa. Então, assim, ó, quando eu não tenho DRE, que a maior parte de vocês não tem e não fazem, é duro. Por quê? Porque vocês trabalham com uma coisa chamada eu acho. E em administração, a gente não pode achar. Não pode ser uma brincadeira de adivinhação, né? Ou de sentimento só. Ah, e hoje eu acho que vai dar certo. Meu Deus, eu vou fazer essa campanha, acho que vai ser, achei super legal. Não basta, porque a gente tem que trabalhar com acompanhamento, com números, com metas, né? Você tem que parametrizar aquilo e de verdade mesmo. Pode parecer que o que eu estou falando é muito mega difícil de fazer, mas se você entender os conceitos, não é difícil. Só que no começo é trabalhoso. Por quê? Tudo que a gente não sabe quando a gente vai aprender
é trabalhoso mesmo, porque a gente nunca fez aquilo. Então, quando você não tem carta, que você vai começar a dirigir e vai dirigir, você dirige com, né, tendo que prestar atenção, muito mais devagar que todo mundo, erra coisas, esquece coisas, não põe o cinto, não arruma o retrovisor. Depois você faz isso automaticamente. Então, se você não implantar isso na sua rotina, nunca vai ser fácil para você, tá? Então, a primeira coisa é responder esse porquê. Você tem muita cliente, você tem muitos afazeres, né? Então, você não está dando conta nem de atender quem está na sua sala, então você precisa de um braço amigo ali. Este braço amigo poderia também saber depilar para te ajudar nessa outra parte e te aliviar um escape de cliente ali, tá? A Gé chegou, falou que concorda, ter mais tempo para gerir ou executar, exatamente. Antônia, Antônia, muito boa tarde, meu amor. Evoluir. Então, assim, ó, essas perguntas, elas são muito importantes e você tem que fazer para você. Porque você precisa de mais alguém, tá? Só que para você ter essa pessoa, o principal é você acompanhar essas suas contas, tá? E a sua evolução no semestre. A gente não contrata assim, ó, outro erro comum. Hoje tá cheio, eu tive um dia cheio no mês. Aí eu contrato porque já fico, meu Deus, porque agora acho que vai encher. As pessoas contratam porque acham. É melhor você ter um acompanhamento, passar 2, 3 dias assoberbados, ou um mês assoberbado, mas pode ser que isso aconteça naquele mês e nunca mais aconteça. Entende? Então, quando você não tem o histórico, quando você não tem o seu acompanhamento, é difícil da gente acertar. Porque você aí pode contratar uma pessoa, depois do mercado cair de novo, você falar, porque eu contratei, fiz tudo certo. Não, você não fez certo porque você não tinha um histórico, você contratou por um achismo da sua cabeça, tá? Por isso que eu bato nessa tecla e falo da importância de você saber administrar, de você ter o seu histórico, de você ter os seus números e, mais do que isso, administrar da porta para dentro. A gente não administra salão do outro, estúdio do outro, a depilação do outro, porque a outra faz isso, porque a outra depiladora faz aquilo, porque esquece o outro. Você tem que trabalhar para você. Você pode conhecer o serviço do outro, e é importante que você conheça o que está acontecendo no mercado, tudo, mas você tem que trabalhar olhando para dentro e não para fora. Senão você, além de não estar fazendo nada com você, né? Você está contribuindo com o outro. Que não tem problema você contribuir com o outro, desde que você se dê prioridade na sua fila, né? Na fila do pão, você tem que estar em primeiro lugar e não por último. Então, seja egoísta neste momento e comece a administrar pensando em você, olhando os seus custos, o seu jeito de administrar. Você tem que se conhecer administrativamente, né, para saber o que você aceita, o que você não aceita. Cada um foi criado de um jeito, cada um tem uma bagagem, um valor. Então, só fazer copia e cola, depois você vai ter a sensação de, nossa, mas eu até faço tudo, né? A pessoa falou, e tudo que vocês assistirem em qualquer lugar, em qualquer aula, em qualquer pessoas que vocês admiram, pensem que mesmo assim não é suficiente para você, porque você vai ter que adaptar a você. Então, se eu venho aqui com um vestido lindo e você fala, eu quero um vestido desse igual da Dani, eu quero igualzinho da Dani, tá? E ele é maravilhoso. Por mais maravilhoso que ele seja, ele não vai caber exatamente em você. Algum ajuste vai ter que fazer, porque a gente não tem a mesma história, a gente não tem o mesmo corpo, a gente não tem a mesma altura, né? Então, não temos a mesma idade. Então, todas essas variáveis vão fazer com que a gente tenha que ter essa adaptação e ajuste. Se você não faz isso, por isso que é mais importante você conhecer conceito. Quando você entende o conceito das coisas, é um pouco mais fácil, tá bom? Então, vamos para a parte 2. Ficou claro que a gente precisa entender o porquê a gente quer uma equipe, tá? E se você está preparada, né, para delegar coisas quando você tem uma equipe. Bom, vão falando aí, se vocês tiverem mais alguma coisa sobre o porquê. Então, eu vou colocar aqui o que a Fran falou, que é importante, mas quando a gente fala do faturamento, a gente tem que se perguntar se tem o faturamento para o primeiro, tá? E, para isso, tudo começa tendo um DRE. Agora, quem é que eu vou colocar aqui, gente, para fazer comigo? Como eu falei, não precisa ser uma função
cargo igual. Pode ser um ajudante, né, para a parte administrativa, pode ser uma epiladora. Eu vou colocar epiladora aqui, mas eu estou falando com qualquer profissional, tá? Poderia ser uma maquiadora, que tivesse uma pessoa que não fizesse a maquiagem, mas que já deixasse peles prontas e ela só faz as finalizações, né? A parte maior, mas que alguém que faça a pele, que faça tão bem quanto ela. Então, tem uma série de coisas. Quando a gente fala do quem, a gente tem que pensar uma coisa também, tá? Quando você vai buscar essa outra pessoa, você tem que saber que além de você ter que aprender a delegar, a treinar, eu tenho uma frase que eu ouvi há muito pouco tempo, eu não vou lembrar a frase exata, tá, gente? Mas eu falei até para o meu grupo das embaixadoras numa reunião. A gente não pode fazer tudo pelas pessoas, né? É como criar filho. Se você proteger demais, eles não aprendem nada. Então, com pessoas que trabalham com você e até mesmo com cliente, tudo, se você fizer tudo pela pessoa, você também não educa, né? Então, é importante que quem você escolha, você tenha consciência para saber delegar, entender a importância do outro dentro do seu trabalho, porque a gente tem um hábito como ser humano de menosprezar o trabalho do outro, porque só o nosso trabalho é importante, né? Eu fico dentro da sala o dia inteiro depilando, a pessoa não sabe o que é. Assim como a pessoa na outra ponta vai pensar exatamente o mesmo. Eu fico o tempo inteiro administrando, fazendo compra, conseguindo o melhor preço para ela, e ela não sabe, ela passa o dia inteiro na sala depilando. Então a gente tem que imaginar que as cabeças, do mesmo jeito que você pensa, a outra pessoa também pensa, né? Então a gente precisa saber isso. E aí, quando você tem outras pessoas, você tem que entender o cumprimento de horário, né? Uma coisa importante nessa relação de com quem você vai fazer é a transparência dos acordos, né? Os acordos normalmente, principalmente quando a gente está começando e que a gente não tem grana, de repente, para bancar um CLT, né? Que a gente vai trabalhar com pessoas que a gente quer fazer parceria, para, entre aspas, parecer mais barato. E a frase é verdadeiríssima, né? O barato sai caro, é de você não fazer acordos claros. Ou seja, eu não sei exatamente o que a pessoa vai fazer, a pessoa também não sabe o que vai fazer. Chega um determinado ponto que eu coloquei alguém dentro do meu empreendimento, aí eu não consigo mais chamar atenção, porque desde o começo eu não expliquei para ela o que era para fazer, ou eu não treinei, ou eu não dei ferramenta, né? Eu não deleguei como deveria ser, a pessoa também não sabe, aí ela faz coisas sem instrução, eu me irrito com ela, né? E aí aquilo que era uma amizade já não é mais. Então, assim, quem você vai colocar ali, essa escolha, precisa ser de fato um acordo transparente, né? E não necessariamente a gente vai conseguir, principalmente nesse começo de jornada, a ter tudo 100% regular. A gente entende, né? Obviamente que as pessoas vão começando fazendo o que elas podem dentro do que elas podem. Só que para isso tem que ter uma evolução, né? Só que as pessoas têm que saber por que elas estão ali, o que você precisa de fato, né? Se eu não falo como eu gosto, é difícil que eu depois possa cobrar, né, que a pessoa, que saia da cabeça da pessoa, o que eu posso fazer, né, neste caso, neste momento, para este quem? É dizer como eu gosto, e se naquela situação eu não disse, é dizer assim, olha, eu não achei que você fez bem, eu faria desta forma. Então, numa próxima, procure fazer assim, porque vamos pensar o que acarretou a sua tomada de decisão e como eu estou pensando em fazer, como teria sido. Então, você tem que ter o tempo de explicar se você quer manter a pessoa. E mais importante do que ter as pessoas, se você deu um chute certo, vamos dizer, é mantê-las. Porque um grande problema é o retreino, é ninguém dar certo, né? Mas às vezes por sua culpa mesmo de não treinar, e você tem que ficar refazendo, né? Acho que uma grande dor em qualquer empresa é a parte de treinamento, porque você começar com uma pessoa do zero é sempre muito mais custoso do que você melhorar quem você já tem, tá bom? Então, lembra sempre disso, tá? As pessoas, elas as coisas não, elas sempre têm que ser ditas. Não acredite de que, mas a pessoa não sabia, né? Não sabia. Principalmente se você tem um perfil
de administração que você gosta daquele jeito, que você quer que seja daquele jeito, então exponha isso, né? Nessa relação de trabalho, ou em qualquer relação, as pessoas têm que dizer o que elas gostam e o que elas não gostam, o que elas aceitam e o que elas não aceitam, tá? Porque se você se esconde atrás de um perfil que você não tem também, o que vai acontecer? Você vai vender gato por lebre, né? A pessoa que vai trabalhar com você pensa que você é de um jeito e depois você não é desse jeito coisa nenhuma no dia a dia. E aí começam as insatisfações. Isso vale no casamento, no namoro, na roda de amigos, para qualquer coisa. Então, por pior que seja, o que você realmente não admite, diga para a pessoa. Eu, por exemplo, não tolero atraso, né? Por quê? Porque eu sou muito comprometida com o meu horário e com o horário da pessoa. Então, se a pessoa for trabalhar comigo diretamente, eu já digo para a pessoa na entrada: olha, pode acontecer 1 trilhão de coisas, mas você não pode atrasar, tá? Óbvio, existem eventualidades, claro, não pode atrasar, que eu estou dizendo, né? Pode acontecer um imprevisto, não tem problema nenhum, mas isso é uma prioridade muito grande. E a mesma coisa, essa relação tem que ser com você, dentro dessa como trabalhar com equipes. Então, a falta de transparência, eu vou colocar aqui para a gente saber, tá? Independente de quem seja, precisa ter uma relação transparente. Não tá dando para ver, tá? Precisa ter uma relação transparente, tá? Os pingos nos is têm que ser colocados. E aí, querem falar alguma coisa sobre quem? Deixa eu ver se alguém colocou aqui. Pri, chegou na fila do pão, eu sou o pão. uma secretária. Chega uma hora que vai ser ela que vai controlar meu estúdio, né? Ela quem, Antônia? Uma secretária ou essa pessoa? Não necessariamente, né? Vai controlar, a não ser que você não queira ter esse controle. Poderia. Muitos profissionais, quando eu faço consultoria, eu indico que a pessoa não administre, que ela contrate alguém para ser o administrador, para que ela fique só na sala, tá? E aí a gente tem que falar como, né? Nessa relação de como trabalhar com equipe, o como é importante. Por quê? Porque é assim, ó, olha que coisa diferente. Lembra dos acordos claros, né? Como que você vai determinando se esse quem é a pessoa que você quer? Então, você já descobriu que está na hora de você ter uma outra pessoa, né? Que os seus números já são suficientes para ter alguém para te ajudar, para te desafogar, para te deixar criar mais. Essa pessoa já tem condição de receber ali, sem que você perca muito também. Então tá tudo alinhado. Aí você já sabe quem, né? Se você precisa de um ajudante, de alguém do mesmo cargo, né? Você já sabe que essa relação vai ser transparente, você já listou lá o que você não aceita para essa relação, né? Quem você é e quem é a pessoa que você quer. Não se enganem com o quem, tá? Às vezes, na ânsia de querer alguém para trabalhar com você, e eu falo isso muito para gestores que têm equipes, principalmente com manicures. A pessoa fala assim, eu não consigo manicure. Aí, como ela tá enlouquecida atrás de uma profissional, ela pega qualquer pessoa, ela não vê quem é esse quem. Aí, a pessoa é uma boa pessoa, tem todas as qualidades ali que bate com as dela, tá? Porque qualidade é relativo, né? Tem que bater com a gente. Aí, só que essa pessoa, ela tá na Zona Sul e essa profissional tá lá na Zona Norte, numa distância geográfica intransponível. Eu estou falando aqui de São Paulo, não sei onde vocês estão, mas aqui em São Paulo, uma distância de 20 quilômetros nessa cidade, com trânsito ou com chuva, fica 3 horas de ônibus, ou 3 horas de trem, ou 3 horas de metrô, tá bom? Então, às vezes a pessoa fala, ela quer se enganar como gestora com esse quem. Ela não tem ninguém, ela pega essa pessoa de qualquer jeito, né? Ela não tem essa análise, ela se conhece, mas ela não se mostra para essa pessoa, e aí ela começa a se contar a seguinte história de enganação. O horário de trabalho é das 9 até as 20, por exemplo, das 8 da manhã às 20, e ela acha que a pessoa vai conseguir cumprir a chegada às 8 da manhã, independente do contrato, se é MEI, se é CLT, não interessa. Aí ela começa a mentir para ela, não, mas ela mora longe, não, mas ela é super disponível, e ela falou para mim que ela chega.
ela vai chegar nos primeiros meses, gente. Depois, nenhum ser humano consegue, numa cidade como São Paulo, trabalhar nessa distância, porque ou a pessoa tem que ter uma flexibilidade de fato de horário, né? E como o MEI, por exemplo, ela tem total liberdade para escolher o horário que ela quer chegar, ou porque muitos gestores querem trabalhar com o MEI, mas não querem que a pessoa tenha os direitos de MEI, né? Querem que ele seja MEI, mas com deveres de uma CLT, que também dá errado. Então, se você se ilude com esse quem, né? Você se ilude e ilude a pessoa também, né? Achando que ou ela acha que ela vai conseguir ir trocando os horários e você é super inflexível e você não vai querer, então deixe isso claro logo, tá bom? Não perca seu tempo nem o da pessoa. E como, né? E aí vamos falar de uma coisa importante no como. O como é assim: a gente vai fazer uma contratação. Então, pode ser através de uma entrevista, de um teste, de uma indicação, né? Então, você tem que fazer uma avaliação do outro. Para fazer uma avaliação do outro, você precisa se conhecer, porque a gente, numa conversa, a gente já sabe o que a gente gosta ou o que a gente não gosta naquela pessoa, certo? Então, se for alguma coisa muito grave, né, que você viu naquela pessoa, não passe para a próxima fase, né? Ou passe consciente, né, para a próxima fase. Bom, e aí o que acontece? A grande parte das pessoas que querem trabalhar com equipe não sabem como conduzir uma entrevista, né? Então perguntam coisas que é óbvio que a pessoa vai responder o que você quer ouvir. Então eu brinco que é o folheto da Polícia Federal. Você, né, no voo, você está carregando armas de fogo? Você está com drogas? É óbvio que a pessoa que vai preencher todo aquele folheto vai dizer não, não, não. Não pense que ela vai dizer sim, sim. Isso, vim com um revólver para cá, tenho maconha no bolso, né? Óbvio que não, a gente vai responder o que o folheto quer que a gente responda, né? Você está fazendo terrorismo? Ah, sim, sim, vim fazer terrorismo neste voo. E a mesma coisa numa entrevista. Você perguntar isso, né? E assim, existe para qualquer entrevista que a gente faça a máscara social. Qual é a máscara social? Eu estou procurando um trabalho, você está oferecendo um trabalho. Eu vou tentar agradar você e você está tentando me agradar. E a gente não é a gente, né? E aí a fase do quem já está errada e a fase de quem vai conduzir o como também. Então, como a condução do como ele começa com a pessoa que está buscando, esse como precisa estar claro, né? Então, essa entrevista precisa ser reformulada, o teste precisa ser reformulado, né? O teste prático que você vai fazer, porque senão você está naquele formulário lá da Polícia Federal do seu voo, tá bom? Indicações também são sempre bem-vindas, mas precisam ser avaliadas, porque a indicação ela vem com o peso que alguém já contou para a pessoa como funciona a rotina. Então, mais ainda, o indicado tem armas para tentar te agradar, certo? E o inverso também. Ou você tem armas porque alguém que te indicou já falou como a pessoa é. Então, a gente tem que tomar cuidado. Não que a gente não possa trabalhar com indicação, muito pelo contrário, até deve, mas precisa ter essas consciências, tá bom? E aí, uma coisa do como que é importante, também que eu vou colocar aqui, além dos acordos claros, que a gente pode colocar aqui no como, acordos claros, né? Acordos claros, a gente tem que fazer deixa eu colocar aqui também, entrevista, só para a gente não esquecer, tá? Entrevista, teste prático. A gente tem que pensar numa coisa que é importante, que é a documentação. Porque olha só, quando eu quero trabalhar com uma equipe, eu quero que dê certo, eu tenho que ir profissionalizando esse negócio que eu chamo de empresa, mas muitos tratam ele como o quintal da sua casa, como uma extensão. E aí, realmente, uma pessoa que vem de fora, ela não tem firmeza com aquilo. Então, toda vez que você vai abrir a sua porta, você é sozinho, e agora você vai abrir para um terceiro, você tem que pensar nas convenções sociais. Para a sua empresa ter mais respeito, as pessoas entenderem que aquilo vai funcionar com regras, né? Você também tem que ter esse comportamento, que é o quê? Documentar a pessoa. Então, quando você fala assim, vem trabalhar para mim terça, quarta e quinta, vem depois do almoço.
Ah, vem a hora que você quiser. Continua sendo o quintal da sua casa, né? É como se fosse na festa, passa aí depois das 7. E numa empresa comercial as coisas não funcionam assim, né? Então, quando você tem lugares que documentam o profissional, ou seja, que o profissional, via de regra, tem um contrato, mesmo que entre as partes, um documento que venha descrito ali, que não seja um contrato, mas que seja, olha, aqui são as atividades que você vai exercer, nós funcionamos desse jeito, então tá tudo escrito. Assina para mim que você tem ciência de como funciona. Olha, se você faltar, se você não puder vir, como a gente ainda não tem uma relação CLT, tudo, eu só vou deixar por escrito para que você saiba que tudo isso não foi só falado de boca, né? A gente tem uma coisa documentada. Ele traz outro ar para a relação. Então, como você vai trabalhar com uma equipe e você está saindo cada vez mais do ambiente familiar, documentar a relação é importante. E eu sempre brinco nessa aula que eu dou no Senac para falar sobre isso, eu falo, gente, se até casamento, que você dorme com a pessoa, né? A pessoa conhece todas as suas intimidades. Existe um documento chamado certidão de casamento, né? Que ela prevê o quê? O término. Ela não está nem prevendo a relação, né? Então, assim, olha, se neste caso você tem um documento, você não vai documentar quando a relação é pura e estritamente comercial, porque a relação de casamento ela é uma relação de amor enquanto você não separa da pessoa. Depois ela é uma relação comercial de novo, né? A hora que você faz o seu divórcio, a sua separação, vira uma relação comercial, em 90% dos casos. Então, se você documenta uma relação de amor, de parceria, de tudo ali que você, dessa vida em comum, desses objetivos em comum, você documentou casando e fazendo um contrato com essa pessoa, você não vai documentar uma relação puramente comercial. Isso é a maior loucura que existe na face terráquea, aos meus olhos, tá bom? Então, é muito importante que você saiba isso. Então, respondendo e fazendo um apanhadão para a gente finalizar hoje, mas se alguém quiser fazer uma pergunta, põe aqui que eu respondo, como trabalhar com equipe. Os 3 passos importantes são esses. É porque você quer, se está na hora, se você já fatura para, se você tem um acompanhamento e parou de achar e já sabe que precisa de fato, né? Quem é essa pessoa? Como é que eu vou enxergar essa pessoa dentro do meu negócio, o que ela vai fazer, relação transparente, né? Quem é ela ali naquela relação e quem sou eu também, deixa eu colocar aqui, quem sou eu na administração, quem sou eu, né? Porque eu preciso me conhecer de fato para poder saber quem eu quero ali para trabalhar comigo e como fazer isso, com acordos claros, sabendo fazer entrevista, sabendo fazer teste prático. Aqui eu vou colocar entrevista / indicação, para vocês não esquecerem, e também a documentação. Depois, quem está no grupo lá, eu passo essa telinha, tá bom? Eu copio para vocês lá, vocês não precisarem escrever ou terem documentadinho no WhatsApp, para não esquecerem disso, tá bom? E a documentação. Então, esses seriam os 3 passos que eu considero importantes para você começar a ter sucesso para trabalhar com equipe, tá? E aí, enquanto eu tomo a minha aguinha e o delay do YouTube acontece, se vocês quiserem fazer alguma pergunta, vamos ver o que a Shirley colocou. Assisti um filme maravilhoso esse fim de semana que fala muito sobre isso. Indico para todas as empreendedoras. Mostra muito sobre isso. Joy, o nome do sucesso é o nome. Tive muitos insights. Chama Joy, o nome do sucesso? Eu não conheço, vou assistir. Ele fala muito sobre isso o quê, Shirley? O que exatamente que eu falei que o filme fala? Me fala. Mas vou assistir. Eu vou descompartilhar essa tela, depois eu ponho ela para vocês, tá bom? Digam-me. Enquanto vocês vão me dizendo aí sobre com quem trabalhar. Ah, legal, boa. Quando vocês vão me dizendo aí, eu vou falar uma coisa importante também que eu quero abordar, né? Quando a gente vai pôr uma próxima pessoa no nosso negócio,
e a gente fez uma opção de colocar o nome do nosso negócio, o nosso nome, a gente vai enfrentar, é muito legal, mas a gente também tem pontos negativos em relação a isso, tá? Quando o estúdio chama Estúdio Daniela Moraes, as pessoas que vão lá, elas querem a Daniela Moraes, né? A princípio, né? Então, não tem problema nenhum trabalhar com o nome do estúdio com o nome, mas você tem que saber que você vai ter um esforço, talvez no começo, redobrado, para fazer o cliente querer fazer com outra pessoa, tá? É diferente de tudo tem ponto positivo e negativo, tá, gente? E poucas vezes existe certo e errado. Só que a gente precisa ter as consciências do que vai criar mais dificuldade, talvez menos. Tanto assim, todas vocês têm estúdio, vocês talvez não pensassem nada disso e talvez conseguissem fazer e tivessem mais alguém para trabalhar, mas talvez não tivessem essa consciência do que pode acontecer não tendo algumas informações, tá? E com o nome da empresa, desculpa, é a mesma coisa. Quando você põe o seu nome ali na frente, você vai gerar para o cliente uma dependência. E aí, muitas vezes, muita gente tem dificuldade de sair da sala. Fala, eu não consigo parar de atender porque meu cliente não faz com outra pessoa. Já coloquei outra pessoa, já coloquei. E aí você tem que fazer uma consulta íntima com você, perguntando quanto que isso faz parte do seu ego, tá? Porque muita gente gosta disso, né? Quer essa dependência até certo ponto. Aí o dia que precisa, que está adoecendo, não consegue se livrar, porque educou o cliente para só precisar de você. Então, pensa bem nisso, tá bom? Acho que é uma coisa importante quando a gente vai colocar uma próxima pessoa e demonstrar, né, para aquele cliente, isso independente do nosso nome ter o nome do estúdio, mas demonstrar que você está colocando uma pessoa que vai fazer, talvez não igual, porque a pessoa não tem o histórico da cliente, né, para saber o que ela gosta, tudo, mas que você está treinando para que aquela pessoa fique tão boa quanto, e lógico, gente, pessoas são únicas, tá? Não tem e gosto, né? Uma pessoa pode fazer super bem e alguém não gostar, enfim. Bom, e a minha narrativa sobre o meu negócio. O filme também é isso, Shirley? E a minha narrativa sobre o meu negócio. O filme conta sobre a história da criadora do MOP. O negócio de limpeza? Ou tô falando bobagem? Mas eu vou assistir. Assistirei, depois te direi. Volte aqui numa terça ou entre no grupo para eu te contar o que eu achei do filme também, se você quiser saber, né? Lógico, não precisa querer saber. Mas eu vou assistir para a gente conversar. Que mais? Gente, na minha cabeça vem isso, tá? Então, a coisa mais importante para começar disso tudo que a gente falou, né? Porque antes de você saber quem e como você vai fazer, você precisa saber se você precisa dessa outra pessoa. Então, tudo começa pelo histórico, pelo controle financeiro, pelo histórico de atendimentos. Se você não sabe isso, eu te digo que assim você vai continuar trabalhando no achismo e que é muito possível trabalhar no achismo, porém, contudo, todavia, o histórico do mercado nos mostra pessoas vendendo almoço para pagar o jantar há anos, e eu venho falando isso há anos também, não só aqui, mas nas minhas aulas pelo Senac, pelo Sebrae, de que muitas pessoas hoje que estão empreendendo, não sei se felizmente ou infelizmente, deveriam voltar a ser funcionários, porque não enxergam essas coisas e estão investindo um tempo de vida sem crescer no empreendedorismo, ou seja, vendendo o almoço para o jantar, o que não teria problema se fosse consciente. O problema é ficar reclamando, mas não fazendo nada, né? Então, o mercado vende muito para a gente que a gente tem que ser empreendedor, que a gente não tem que ouvir nada de ninguém, que eu sou meu próprio chefe. É tudo muito lindo, né, gente? Mas o mercado não mostra isso para a gente, né? A maior parte dá errado empreendendo, porque empreender é isso, você tem que estudar muito, você tem que estar disposto a muito risco, você tem que estar disposto a perder o tempo inteiro, mais do que ganhar até. Então, assim, e é muito legal mesmo empreender, muito, muito, muito legal. Só que a forma como é colocado, né, é que se você não for empreendedor no Brasil, por exemplo, você não vale, né? Porque você respeita ordens, você trabalha para os outros. Gente, a maior
verdade que existe é que qualquer empreendedor trabalha mais para os outros do que para si mesmo, né? Todo mundo trabalha para os outros o tempo inteiro, mesmo quem é dono, né? Está atendendo ali, a gente sempre está atendendo o gosto de alguém. Claro que a gente tem objetivos, talvez, que sejam diferenciados, mas a gente sempre vai trabalhar para o outro. Esse negócio de eu vou trabalhar para mim não existe. Numa empresa, você vai trabalhar para os outros. Trabalhando para você, você também vai trabalhar para os outros. Então, a gente precisa entender esses conceitos, porque parece que é vendido como um diminutivo você ser funcionário, né? Como se fosse depreciativo você trabalhar para alguém, né? E aí eu sempre me pergunto assim, se o mundo inteiro, né, ou a nossa cidade, todo mundo resolvesse empreender, né? E é esse pensamento que estão colocando, não tem mais gente para trabalhar para ninguém. Então os negócios vão ser de uma pessoa, as pessoas vão ficar vendendo almoço para pagar o jantar, porque para você crescer, né, no mercado, você precisa multiplicar. Uma pessoa sozinha, enquanto você estiver dentro da sala, eu falo isso no curso Lucro ou Prejuízo, você pode até achar que você vai ganhar muito, mas não tem como, porque você é uma força de trabalho, né? Ou você vai ter a consciência de que você vai ganhar um pouco, vai ter os riscos maiores do que se você fosse um profissional em algum lugar, e talvez menos tempo ainda, talvez alguma qualidade de vida para poder escolher, mas você trabalha também 24/7 ali na cabeça. Então você tem que fazer nessas análises, entendeu? Por isso que é da porta para dentro, não é da porta para fora. Se você for ouvir o que todo mundo fala, é um mundo brilhante empreender. E é fácil, é simples. E o Brasil, aqui a gente tem uma política, né? Onde é muito fácil abrir empresa. É muito fácil. Você abre um CNPJ rapidamente, você começa a trabalhar. Só que é muita gente encrencada com isso, né? Muita gente encrencada para depois fechar CNPJ. Então, assim, as pessoas elas querem empreender, mas elas não querem pagar o preço. Então é complicado também, né? E querem também ser empregados, mas querem ganhar como dono. Também não dá. A cabeça precisa estar alinhada com o que é cada coisa, né? Assim como eu também defendo que o dono sempre tem que ganhar mais, porque ele tem um risco civil, administrativo. Então, a gente precisa entender. É claro que não pode ser um processo de exploração do outro, mas é justo também que o dono ganhe mais. É claro, ele colocou a energia naquilo. Eu sempre falo, o profissional, o funcionário, pega a bolsa e vai embora. O dono não, né? Então a gente precisa saber entender essa relação de risco, né? Do que eu conheço para fazer. Então, tem a história do atravessar a ponte, né? Eu meto o pau quando eu sou funcionário, mas quando eu viro dono, que eu atravesso a ponte, aí eu faço a mesma coisa que aquela pessoa que eu meti o pau fazia, mas eu passo a fazer a mesma coisa. Mas não é só que você passa a fazer a mesma coisa, você passa a ter um entendimento agora numa outra posição, né? Então, essas coisas é que são importantes a gente entender, esses conceitos. Bom, falo demais, vou terminar o nosso dia de hoje, espero que vocês tenham gostado, que a gente traga outros temas para a gente debater aqui, tá bom? Eu vou assistir, tá, Shirley? Depois, se você entrar no grupo, a gente se fala. Maria Rosângela chegou agora, Oiê também está na nossa seletiva. Meninas, ou meninos, né? Não sei se tem algum rapaz por aqui hoje. Uma excelente semana para vocês, um feriado abençoado, muito próspero, assim, que a gente tenha uma semana não só próspera de faturamento, de tudo, mas de coisas boas que possam acontecer, de bênçãos que possam acontecer na nossa vida. Então, que vocês fiquem bem. Terça, eu espero encontrá-las aqui, para a gente bater mais um papo. E recadinhos finais. Se você quer participar da seletiva de embaixadoras, a quarta seletiva já tem fila de espera, é só ficar lá aguardando no grupo. Estamos na terceira seletiva em andamento, provavelmente na primeira, segunda semana de junho já teremos os nomes anunciados para essa seletiva, e eu espero de fato que entrem muitas meninas e rapazes. No nosso Instagram, eu tenho o grupo das embaixadoras, que fica fechado o tempo inteiro, só é aberto na seletiva, então tem que ficar lá e ter paciência para aguardar. Eu tenho o grupo para venda das camisetas, quem quer se uniformizar usando cera pura. Eu tenho o grupo do Terça ADM,
O das camisetas é só um link, tá, gente? Da Terça DM eu tenho o grupo para você fazer sua pergunta. Ai, Dani, eu não quero mais um grupo, mas eu quero mandar minha pergunta. Pode? Pode mandar pelo Instagram mesmo, pelo direct, pode mandar pelo nosso WhatsApp, 11 94 13 10 90. Você pode mandar aqui pelo canal do YouTube, você pode mandar sinais de fumaça e fogo, você pode fazer o que você achar interessante aí para chegar até a gente aqui a sua pergunta, sendo ela administrativa, de qualquer coisa. E lembrando que existem 29 encontros gravados, hoje é o de número 30, se você quiser assistir alguma coisa que já foi falada no Terça DM, e olha que eu falo, hein, gente? A gente fala, é tapa na cara, é bunda caindo da cadeira, olha, é só coisa assim, mas é bem legal, tá? Eu espero sua dúvida. Fiquem com Deus, beijo para todos, beijo Pri, beijo Clau, beijo para todo mundo que esteve aqui hoje, tá? Até mais.